A gente vai falar de uma das leis mais poderosas e também mais polêmicas já criadas no Brasil para lutar contra o crime organizado. Uma verdadeira arma de dois gumes que promete devolver o controle para o Estado, mas que ao mesmo tempo nos obriga a fazer uma pergunta bem difícil. Pensa um pouquinho nisso. Em muitas, mas muitas comunidades pelo Brasil, a resposta para essa pergunta não é o governo, não é o Estado, é uma facção. E é justamente essa realidade que uma nova e ambiciosa lei quer mudar. A promessa, pelo menos, é de mudar de uma vez por todas. E para dar um nome técnico para esse poder paralelo, a lei criou uma expressão: domínio social estruturado. Parece um termo jurídico complicado, né? Mas, na verdade, ele descreve uma situação que milhões de brasileiros conhecem e sentem na pele todos os dias. O que isso significa na prática? Bom, para começar, significa controlar bairros inteiros, decidir quem pode entrar, quem pode sair, quem pode morar ali. E mais do que isso, significa impor as próprias regras. E como? Pelo medo, pela força, pela intimidação que não para nunca. No final das contas, o que tudo isso representa é um desafio direto à autoridade do país. É como se existisse um Estado funcionando dentro de outro Estado, um xeque-mate na soberania. Então, diante desse cenário, qual foi a resposta? Foi a criação da Lei nº 15.358, que ficou mais conhecida como Lei Antifacção ou Lei Raul Jungmann. A ideia dela é ser um verdadeiro divisor de águas nessa luta. A primeira coisa que a lei faz é definir quem é o inimigo, a tal organização criminosa ultraviolenta. E o detalhe mais importante aqui é que a definição é bem aberta. O foco não é em quem são os criminosos, mas em como eles agem, usando a violência para controlar territórios e pessoas. E a resposta para esse tipo de crime, bom, ela é pesada. As penas para quem for condenado por exercer esse domínio são altíssimas, olha só, de 20 a 40 anos de prisão. O recado do Estado aqui é bem claro: a tolerância com esse poder paralelo acabou. Mas não é só com penas mais duras que a lei pretende funcionar. A estratégia principal, o coração do plano, é atacar onde mais dói: no bolso. A lógica é simples: sem dinheiro, a máquina do crime simplesmente não gira. E o plano para essa asfixia financeira funciona em 3 passos. Primeiro, investigar e identificar tudo que foi comprado com dinheiro ilegal. Segundo, tomar esses bens, sejam carros, casas, o que for. E o terceiro, que é o resultado dos outros 2, deixar o grupo sem grana, descapitalizado, é como cortar o oxigênio da organização. Pois é, até aqui parece uma estratégia muito bem montada, certo? Mas é exatamente agora que a história começa a ficar bem mais complexa. Porque para ter todo esse poder, a lei antifacção acaba testando, e muito, os limites da nossa Constituição. E a busca por mais segurança pode, quem sabe, colocar em risco direitos que são de todo mundo. Vamos pegar um exemplo prático para entender isso. Para proteger os juízes de ameaças, a lei diz que crimes contra a vida cometidos por essas facções não vão mais para um júri popular. Em vez disso, quem julga é um colegiado, um grupo de 3 juízes. A intenção é boa, claro, é proteger quem julga. O problema é que isso pode bater de frente com a competência do tribunal do júri, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Ou seja, é uma daquelas regras do jogo que, em teoria, não poderiam ser alteradas de jeito nenhum. Agora, se liga nesse outro ponto, que talvez seja um dos mais delicados. A lei permite que o Estado tome os bens de um acusado antes mesmo de uma condenação final, desde que fique muito claro que a origem daqueles bens é ilegal. Por um lado, é uma ferramenta super eficiente para tirar o poder financeiro do crime rapidinho, mas e a presunção de inocência? Fica onde? Alguém pode até ser considerado inocente no final do processo, mas mesmo assim já perdeu todo o seu patrimônio? É uma discussão bem complicada. E não para por aí não. A lista de pontos que geram debate é longa. A lei também permite, com autorização da Justiça, a gravação de conversas entre advogados e clientes nos presídios e também proíbe que as famílias de condenados por esses crimes recebam o auxílio reclusão. Vamos olhar mais de perto essa questão do auxílio reclusão. A lógica por trás da lei é impedir que o dinheiro público acabe, mesmo que indiretamente, ajudando a financiar a facção. Faz sentido. Só que a crítica que vem do outro lado também é muito forte. Existe um princípio no direito que diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Ao cortar o benefício, será que não se está punindo a família, os filhos, que muitas vezes não têm absolutamente nada a ver com o crime? Olha, tem uma citação do criminalista Gilles Gomes que resume perfeitamente toda essa preocupação. Ele diz o seguinte: primeiro,
se cria a figura do inimigo. Depois, esse inimigo deixa de ser julgado como cidadão, com todas as suas garantias, e passa a ser tratado só como uma ameaça que precisa ser neutralizada. É o que os especialistas chamam de direito penal do inimigo. Ok, diante de tudo isso, de um lado o poder de fogo contra o crime, do outro os riscos aos direitos. Qual é o caminho? A lei já está valendo, e o impacto real que ela vai ter, seu futuro, vai ser definido por quem a aplica todos os dias. Se a gente pudesse resumir tudo em uma frase, seria esta: o Estado agora tem nas mãos uma ferramenta de um poder imenso. E como qualquer ferramenta muito poderosa, o uso dela precisa ser cirúrgico, precisa ser extremamente cuidadoso. No fim do dia, essa responsabilidade gigantesca cai toda no colo do Poder Judiciário. São os juízes que vão ter que encontrar esse equilíbrio dificílimo na balança. Aplicar a lei com firmeza para combater o crime, mas sem destruir os pilares da Constituição que servem para proteger todo mundo, sem exceção. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. Uma pergunta que vai muito além dessa lei específica. Segurança. Mas a que custo? Onde é que a gente traça a linha entre proteger a sociedade e começar a ameaçar o próprio Estado de Direito? É uma linha muito, muito tênue. E o Brasil, neste momento, está caminhando exatamente sobre ela.